Tá, o meu querido André Figueiredo, ele é especialista em opções, particularmente lá nos Estados Unidos, já está na ponta da conexão pra gente trocar uma ideia. André, bem-vindo, ótimo dia pra você. Faz um tempo que a gente não conversa e quis o destino que eu te recebesse num programa em que os semicondutores lá dos Estados Unidos, ou em que as negociações dos semicondutores apontassem pra baixo. Como eu sei que é um dos setores que você acompanha na unha, isso gera algum alerta pra você? Te parece que é apenas uma questão técnica? A realização tá forte. Micron Technology cai 6, Seagate cai 6, SK Hynix tá caindo 8, Western caindo 7. Qual o tamanho do problema, na sua opinião, hein, André? Bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Agradeço aí pelo convite. Bom, Léo, como você bem falou, eu acompanho muito e venho surfando muito bem esse trading em semicondutores, como você sabe. Porém, eu vi um ponto bem negativo, e é a primeira imagem que eu mandei para você aí, que é em relação ao mercado sul-coreano, pessoal. Para quem não sabe, 50% do índice sul-coreano é Samsung e SK Hynix. Então, essas duas empresas de memória de semicondutores que acabam puxando muito ali o índice sul-coreano. Na imagem que vocês estão vendo aí, a gente tem a linha azul, que é o próprio índice, ok? Aí pegando desde 2014 ali, mais ou menos, pelo que eu estou vendo. E na última linha, que é o ponto que eu trago aqui, sendo um especialista em opções, em fluxo, ali por parte do market maker, a gente consegue ver o índice de volatilidade do próprio COSP, tá? Desse mercado sul-coreano. Então, a gente vê que esse índice, o que é, né? Primeiro, esse índice nada mais é do que o VIX. Vocês devem comentar aí todo dia, né, sobre o VIX, que nada mais é do que essa demanda, pessoal, ali de calls e puts, no caso do VIX, do S&P 500. E no caso desse índice, é do próprio COSP. A gente tem um cenário padrão, vamos colocar assim, é quando o mercado está subindo, o índice está subindo, esse índice de volatilidade está caindo, porque as pessoas deixam de correr para as puts, ok? E quando a gente tem o índice de volatilidade subindo, como aconteceu ali em 2020 com Covid, né? Algumas oportunidades ali em 2024, 2025, mas a gente consegue ver que a gente tem esses picos de volatilidade em situações específicas. Por quê? Porque os investidores estão correndo para essas puts, tá, pessoal? Estão comprando puts ali nesse índice. Porém, um cenário bem interessante, Léo, é o que a gente está vendo aí desde o final de 2025 e pegando 2026, que é esse range, né? Ali, um sombreado meio que amarelo. Então, a gente vê o índice COSP explodindo para cima, junto com esse índice de volatilidade. Muita gente acha que o índice de volatilidade só sobe com essa corrida por puts. Porém, a gente tem um cenário bem específico, que é quando as pessoas, os investidores, compram calls fora do dinheiro. O que acontece? O market maker que está na contraparte desses contratos, ele precisa subir o IV, a volatilidade implícita de todas as opções, tá? De toda a curva que a gente fala. Então, acontece o que vocês estão vendo ali embaixo, né? Então, o índice COSP subindo junto com esse índice de volatilidade. O que é um sinal bem preocupante, tá, Léo? Porque é um cenário de FOMO, de euforia. Para vocês terem uma ideia, a gente teve esse tipo de movimento, que não é uma coisa padrão, como eu comentei com vocês, a gente teve isso no VXN, que é o índice de volatilidade da Nasdaq, ali em 2000, pessoal. Aconteceu a mesma coisa, porque as pessoas estavam muito eufóricas, otimistas, tá? Isso trouxe, um dos fatores, né, que trouxe aquele mercado para baixo, com certeza foi aquele posicionamento. Agora, André, eu vejo aqui o seguinte. Quando você fala também da compra das calls fora do dinheiro, né? A gente explicou essa dinâmica outro dia. Ah, o papel tá custando 100. Eu compro uma call que me permite comprar esse papel a 150. Então a minha expectativa é que esse papel chegue a 200, a 210, exemplo. E aí o market maker, ele no que me vendeu essa call, ele precisa se redear. Como é que ele se redeia? Ele compra o papel junto comigo, né? Porque na medida em que o papel vai avançando Perfeito. e a minha call fica valiosíssima, se o banco que vai ter que me vender por aquele valor que eu me pré-alinhei não tiver o papel, o prejuízo dele vai ser grande. É só modelo matemático. Então ele vai comprando junto. E isso só aumenta o ímpeto de alta das várias ações que são das várias ações cujas calls fora do dinheiro estão sendo muito buscadas. E a gente viu esse fenômeno de novo no ciclo recente. Agora a gente está vendo o oposto, né? É o market maker vendendo e muito provavelmente o mercado vendendo junto. Eu tivesse que arriscar, arriscaria que é um gama negativo que só acelera o movimento do mercado, neste caso para baixo. O que me chamou muita atenção é essa virada. A gente vem de um final de semana de alívio geopolítico, de melhora da relação Estados Unidos e Irã, de apetite pelo risco, e isso não está sendo suficiente para virar. Então o que você está nos sugerindo aqui logo na abertura, e aí você pegou carona com a Coreia do Sul para ilustrar isso, é que são razões técnicas que ajudam a explicar essa queda mais violenta dos semicondutores. É isso, André? Perfeito, Léo. Falou muito bem, tecnicamente está perfeito.
E aproveito e trago um exercício aqui para vocês, tá, pessoal? Imagina que você é um grande investidor que tem milhões, um banco, enfim, uma instituição. Imagina, você tem alguns milhões nesse índice COSP. Você surfou uma alta de 100% nos últimos 12 meses, pessoal. Você está com o bolso cheio de grana. Então, pensa comigo, se você fosse esse cara, o que você fazeria ali no mercado de opções? Você surfou essa alta, então você vê que a volatilidade implícita das calls está extremamente alta, que a gente chama call skill. E o put skill, que é essa demanda de put, está muito barata, tá? Então, o que acontece? As pessoas investidores, a gente consegue fazer o quê? Vender essas calls caras fora do dinheiro, porque o IV está absurdamente elevado, tá? Então, você não vende, você não sai da sua posição ali no índice, mas você vende aquelas calls, você absorve aquele prêmio, e com esse prêmio, o que a gente faz? A gente compra put fora do dinheiro. Então, vamos por partes. Quando eu, investidor, vendo essas calls, o market maker, ele compra essas calls. Para fazer o delta hedge dele, ele vende o ativo, pessoal, tá? Então, ele traz pressão vendedora para o ativo, e a mesma coisa quando a gente compra put, tá? Então, quando eu vendi essa call e eu comprei a put, se o market maker está na ponta oposta dessas puts, ele está vendido nessas puts. Vai trazer ainda mais pressão vendedora vendendo o ativo junto com a gente, tá? Então, por isso que a gente teve essa queda forte, tá? Porque são várias vertentes de pressão vendedora para o ativo, pessoal, para o índice. Então, de novo, é o que está acontecendo agora ali no COSP e está puxando o mercado americano. Por mais que, se a gente olhar, pessoal, o mercado americano, empresas americanas, a gente não tem essa euforia no mercado de opções, tá? Então, deixo claro aqui que a gente está olhando especificamente para o mercado sul-coreano, o mercado americano não tem essa euforia. Infelizmente, está dragando o mercado americano junto por conta dessa euforia no mercado sul-coreano. Que coisa, hein? 11h39, e aí a importância de acompanhar a variável gama, exatamente pelas razões que a gente colocou aqui. Quando o gama está negativo, a gente vê os movimentos de alta ou de baixa serem intensificados. Quando o gama está positivo, esses movimentos são suavizados. E o gama, ele, a partir do posicionamento dos agentes e da exposição via calls e puts, é que vai mudar o seu sinal para positivo ou para negativo. Você separou para nós aqui uma imagem que ilustra essa dinâmica. O que é essa imagem? Ela mostra como o gama está neste momento, nesse dia? Vamos lá, André, deixa eu te ouvir. Perfeito. Então, ali, pessoal, o que vocês estão vendo? Nada mais é do que, vamos supor, o net, tá? Dessas posições do mercado de opções. Lembram que vai variar de acordo com o posicionamento dos investidores. O market maker, ele não entra no mercado americano ou no mercado sul-coreano porque ele quer. Ele entra porque ele tem que entrar, porque ele é a contraparte desses contratos. Que traz uma das partes, né, desse fluxo é em relação ao gama. Então, a gente tem duas linhas e agora a gente está falando do S&P 500, tá, pessoal, o mercado americano. Então, a linha branca é o próprio índice, S&P 500, e a linha roxa é essa questão do net gama. Então, se a gente está com gama positivo ou negativo. Uma coisa, pessoal, que é bom deixar claro. O gama positivo não quer dizer que é alta para o mercado. Gama negativo não é queda para o mercado, como o Léo bem pontuou. Me mostra compressão ou expansão de volatilidade ou de movimento, tá? Então, quando a gente está em gama muito positivo, essas altas são mais controladas e essas quedas também são mais controladas. Então, o market maker acaba atuando como um amortecedor para o mercado. E, obviamente, vamos supor que a gente está em gama muito positivo e começa a sair notícias negativas, que foi o que aconteceu aí nas últimas semanas, o market maker está suportando esses preços, tá, pessoal? Está trazendo esse fluxo positivo para o mercado. Porém, quando a gente entra em gama negativo, que foi o que aconteceu ali no final de fevereiro, março também, a gente tem um mercado mais vulnerável, que seja para alta ou para queda. Então, se a gente está em gama negativa e isso é uma notícia positiva, o mercado consegue subir de forma mais facilitada. E a mesma coisa o oposto. Se a gente tem um dado macro, um balanço ruim, acaba ajudando a puxar o mercado para baixo de forma mais facilitada também, tá? Então, como aconteceu aí durante o final de semana, né, para hoje. O mercado disparou porque, como vocês podem ver, a linha roxa está abaixo do zero, ou seja, a gente está no net em gama negativo, tá? Então, de novo, o market maker está atuando junto com os investidores e ampliando a volatilidade, tá? Então, quando o mercado sobe, ele compra junto, que foi o que aconteceu no overnight, e agora na abertura o mercado cai, o market maker já vende junto com os participantes. Vamos sair da parte técnica e partir agora para a parte de fundamento macro. Quarta-feira tem decisão de juros nos Estados Unidos, Kevin Warsh vem aí. Que tipo de impacto você está projetando em cima de um cenário que dificilmente vai fugir disso aqui, ó? Manutenção das Fed Funds e uma fala mais dura, ambígua, que não contrate o próximo passo,
mas também não fecha a porta para uma eventual elevação, ainda que para segurar os pedidos na curva do mercado. Legal, Léo. Olhando para essa frente, a gente vê uma dinâmica diferente do que a gente teve ali com o Powell ano passado, né, e até o começo desse ano. Por quê? Antigamente, o Powell, os membros do Fed deixavam claros antes da decisão o que eles iam fazer. Então, praticamente todas as decisões a gente já tinha garantido o que ia acontecer, se era aumento ou corte de juros. E agora com o Warsh, ele vem com uma nova metodologia, né, com um novo racional, e ele não deixa claro exatamente o que eles vão fazer. Como você pontuou, a gente ali, olhando pelo FedWatch, a gente não vê uma probabilidade de não cortes de mais de 90%, que era o que acontecia antes ali na dinâmica com o Powell. Então, eu vejo que a gente precisa começar a tomar um pouco mais de cuidado nesses eventos. Por quê? Porque é isso, o Fed não deixou claro o que pode fazer, por mais que a grande probabilidade, na minha opinião, não vai ter cortes, mas como tem uma porcentagem que ainda, aumento, que ainda acredita que vai ter aumento ali na taxa de juros nesse mês, acho que é por volta de 30%, né, se eu não estou enganado. Então, após esse evento, se a gente não tiver, esses 30% vai ter que ser reprecificado rapidamente ali no mercado, e vai ser. Então, talvez isso comece a ser triggers, né, para uma alta ou queda ali no mercado americano por conta dessa nova dinâmica aí por parte do Fed. 11h44, André Figueiredo, especialista em opções lá nos Estados Unidos. Deixa eu te agradecer.